vamos continuar agora para a última parte, na verdade, que essa aqui na verdade, uma parte bem menor, mas muito importante, que é a parte do planejamento, tá? Então, assim, se a pessoa, né, ou se a empresa fez uma RPPN, ela deve ter alguma coisa em mente do que ela vai fazer ali dentro daquela área, e a ideia dessa parte é exatamente que se explicite, né, que se deixe claro o que pode ser feito, o que se pretende fazer ali naquela área, um pouco revelar os seus sonhos, né, suas vontades ali, né, vão ser explicitados aqui nesse plano de manejo, né? Então, aqui algumas dicas em relação a essa parte, né? Então, assim, a primeira é lembrar que o proprietário também está sujeito ao plano de manejo, né? Então, assim, é o proprietário que vai fazer o plano de manejo, mas uma vez que ele seja aprovado pelo IDEMA, ou pelo ICMBio, né, ou pelo outro órgão estadual, o proprietário também vai estar sujeito a esse plano, né? Como eu falei antes, é possível refazer o plano, né? Esse plano pode ser refeito, mas até que ele seja refeito, né, o proprietário ele está sujeito ao plano, né? Então, uma dica, vamos dizer assim, é que o proprietário não deve criar restrições desnecessárias para ele mesmo, tá? Ele não deve criar restrições que ele mesmo vai ter que cumprir e depois ele, né, ele está enfim, restrito aí pelo plano, né? Então, assim, na minha opinião, né, é melhor prever programas e não executar, né? Você pode falar que vai fazer um programa né, num médio prazo e longo prazo e depois falar que infelizmente não conseguiu executar isso, do que não prever e fazer, né? Quando você não prevê que alguma coisa vai ser feita e faz, você, né, e está fora do plano de manejo, né? Você na verdade está fazendo alguma coisa que não foi autorizado, né? Então, né, por exemplo, você chega e fala, eu não vou fazer nenhum tipo de visitação. E aí você começa a fazer visitação na área, você está fazendo uma coisa que está fora do plano de manejo, né, que não foi aprovado. Então, é melhor, se você acha que em algum momento você pode começar a ter visitação dentro da área, é melhor você prever, né, que essa atividade pode ser feita, né, você pretende, quem sabe, num futuro de médio e longo prazo, estar implementando, né. Então, assim, só um cuidado que deve se ter na hora que você vai fazer essa parte de planejamento, tá? O planejamento ele é organizado da seguinte maneira, né? Você tem um programa de manejo, né, que tem um objetivo geral. Dentro desse programa, você pode ter projetos específicos, projeto 1, projeto 2, projeto 3, né? E dentro de cada projeto desse vai ter um objetivo específico, e dentro de cada um dos projetos, você vai poder descrever ações e atividades que vão ser feitas aqui dentro desse projeto, né? E para cada objetivo específico, para cada projeto, pode ser que você precise de algum tipo de infraestrutura, né? Então, vai ter uma infraestrutura associada, pode ou não, né, ter uma infraestrutura associada. E uma vez que você tenha isso planejado, você pode fazer, então, o seu zoneamento espacial. Quer dizer, aonde é que esse programa vai ser realizado, né? Em que parte da RPPN? Vai ser em toda a RPPN? Vai ser só em parte da sua RPPN? Então, vamos dizer assim, você precisa primeiro fazer esse planejamento para depois fazer o seu zoneamento relativo àquele programa, tá? Então, essa é a estrutura que você encontra nesse documento aqui, que você vai ter que ser preenchido. Tá certo? Então, aqui, vou dar um exemplo, né? Aqui, você pode ter um programa de restauração, e o objetivo, então, é restaurar 10 hectares, por exemplo. Então, você pode ter como projeto a construção de um viveiro.
né? O objetivo é construir um viveiro. Esse é o projeto Viveiro, né? A ideia é construir um viveiro para poder fazer esse programa, né? As ações que vão ser desenvolvidas é o planejamento desse viveiro, o financiamento desse viveiro e a construção do viveiro propriamente dito. Então, esses são ações e atividades relativas à construção do viveiro. E a infraestrutura é o próprio viveiro que você vai estar fazendo ali, por exemplo, né? Podem ter outras coisas, por exemplo, em relação à água, né? Que você vai ter que ter para poder estar regando essas mudas, etc., né? Mas aqui eu estou dando um exemplo simples, né? Então, isso aqui é a infraestrutura. Você pode ter um outro projeto, o projeto Mudas, né? Que é o objetivo produção de mudas. Então, vão ter ações específicas, né? Por exemplo, obtenção de semente. Você vai pegar na área, né? Na área inteira da RPPN ou em parte da RPPN, você vai obter sementes, né? Depois você vai fazer a parte de quebra de dormência, que pode eventualmente requerer alguma infraestrutura laboratorial, né? Ou alguma coisa onde você vai deixar essas sementes ali, vai cuidar delas e vai fazer a produção das mudas, né? Então, isso pode ser feito ali dentro do viveiro, né? Essa parte inicial, ou não, pode ser feito também em alguma coisa à parte, né? Às vezes, esse projeto ele vai requerer trilhas de acesso, por exemplo, né? Para você poder estar tendo acesso à RPPN para desenvolver esse tipo de atividade, coleta de semente, né, obtenção de semente, etc. Então, aqui eu estou botando como exemplo uma infraestrutura aqui de trilhas de acesso. E depois, né, o projeto plantio, né? Você fala assim, e aí depois eu vou plantar essas mudas, né? Então, tem a parte do transporte dessas mudas, do plantio, propriamente dito, e da manutenção das mudas. Então, você faz ali, né, esse projeto plantio aí, que vai requerer talvez trilhas de acesso. No caso aqui pode ser uma trilha, uma estrada de terra, né, que já exista ou que você precise dar alguma ampliada para poder levar todas as mudas, né, todas as mudas para a área, né? Então, eventualmente vai ter que ter alguma modificação ali da vegetação, né, alguma supressão. Então, você vai ter que prever isso tudo aqui no seu projeto, né? E uma vez, então, que esse programa, né, de restauração esteja aqui estruturado, você vai poder fazer o zoneamento, né? Então, esse zoneamento é a parte espacial, o mapa, onde você vai colocar onde vai ser o viveiro, né? Talvez a área do entorno também vai ser modificada de alguma maneira, né? As trilhas de acesso, onde elas vão ser, né? Se vai ter alguma estrada, alguma coisa que precise dar acesso, né, àquela região, né? Alguma ampliação de estrada, alguma coisa assim. Isso tudo vai ter que estar sendo previsto ali no plano de manejo para você poder fazer essas ações, né? E incorporar aqui no zoneamento. Então, basicamente, para cada programa que você tem, você pode ter vários projetos e dentro do projeto ações e atividades e dentro, né, e associado à infraestrutura, tá? Então, esse é basicamente a estrutura aqui que está no plano de manejo, né? Aí aqui algumas definições. Aqui ainda tem algumas definições, né? Então, aqui tem algumas definições. Definição de zonas, né? O que são? O zoneamento é feito por zonas. Então, existem o nome de algumas zonas que são definidas aí pelo ICMBio e também aqui pelo IDEMA, né? Tem, assim, a zona de proteção. Então, a zona de proteção é a área da RPPN onde são permitidas atividades de proteção e pesquisa científica, incluindo áreas que sofreram algum grau de alteração antrópica inserida nos limites da RPPN. Então, assim, às vezes a pessoa faz uma RPPN e quer deixar uma área sem acesso para a maior parte dos visitantes, né? Que é realmente deixar aquela área mais intocada, talvez com exceção de alguma pesquisa científica que queira
ser desenvolvido ali, que você quer que seja desenvolvido ali naquela RPPN. Então, você define como uma zona de proteção, né? Existe o segundo tipo de zona, que é a zona de administração. Então, são aquelas áreas destinadas à infraestrutura administrativa da RPPN, né, sendo permitidas atividades e estruturas administrativas. Então, assim, tem RPPNs que resolvem fazer a sede administrativa na propriedade, não dentro na propriedade, na parte da propriedade que não é RPPN, ou então você já tem previsto dentro da RPPN uma área que realmente já é a zona administrativa da RPPN. Isso, se for isso, você tem que prever, né, no plano de manejo para poder fazer a obra, construir essa sede administrativa, né? Essa sede administrativa pode ter um museuzinho, pode ter, né, cafeteria, pode ter um monte de coisa, né, de infraestrutura, mas isso tem que estar previsto ali nessa zona, tá? Existe um outro tipo de zona que é a zona de visitação. Então, são áreas naturais que permitem alguma forma de intervenção visando o uso turístico. Deve conter atrativos naturais ou culturais relevantes e outros atributos que justifiquem a visitação, né? Isso é de forma geral, né? Mas claro que a vegetação em si ela já é um grande atrativo, né? Nessa zona é permitida a visitação aos atrativos, né? Isso pode ser uma formação rochosa, podem ser grutas, cavernas. Professor, Fala, Geraldo. essa zona, fora a administração, que seria onde está a documentação, mas a zona de proteção e de recuperação, no nosso caso, lá no mangue, é a mesma de visitação. As pessoas vão visitar o plantio do mangue, as pessoas vão... Lá é uma área de preservação toda. Certo. Elas podem se sobrepor. Isso. Elas podem se sobrepor, não tem importância, né? Você pode chegar e falar assim, área de visitação é toda a minha RPPN. Você pode falar. Não tem problema, pode visitar tudo, entendeu? Então, e a administração está ali dentro também, vai estar sobreposta. Porque aí tem uma biblioteca, tem oficinas de cerâmica, por exemplo. Sim. Então, a pergunta é, você quer que essa infraestrutura fique dentro da RPPN ou fora? Né? É uma opção que vocês têm que discutir, né? E decidir se acham melhor deixar dentro ou fora. As duas opções são válidas, né? Aí depende do local. Do local, de vocês discutirem e ver o que fica melhor, né? Às vezes você fala, não, lá vamos deixar fora, porque ali tem mais chance de ter impacto, pessoal parar carro, fazer coisa. Então, assim, é melhor deixar do lado de fora, e aí a parte da RPPN mesmo, ela fica mais protegida, uma área mais restrita, né? Outra pergunta. No caso nosso lá, as 3 pessoas que moram lá no sítio, tem uma casa. Isso não pode ser dentro da RPPN como um todo? Desde que esteja no plano de manejo. Então, assim, eu acho assim, você tem que... Tudo tem que estar explícito no plano de manejo, né? Então, assim, ali vão ter casos, por exemplo, não sei, essas pessoas vão trabalhar na RPPN? Trabalham lá, são quem cuida, né? Então assim, a habitação, a moradia dos funcionários, né, de pessoas que trabalham na RPPN vão ficar nessa área ali. Então, vocês explicitam, colocam qual é a área, inclui no zoneamento, né? Pode incluir no zoneamento. O quanto mais transparente, melhor. E tudo que, né, todas essas situações, quanto mais estiver no plano de manejo, menos problema tem. Tá? Tá bom. Obrigado. Professor, posso fazer uma observação? Pode, com certeza. Que você já fez em outros momentos também, mas é só para reforçar, aproveitando que o Geraldo fez essa pergunta. É preciso pensar com bastante calma essa separação e saber que, em relação à infraestrutura, se for colocado dentro da reserva, qualquer coisa que for ser feita, alteração, ampliação, modificação, passa por um processo diferenciado, né? Porque está dentro da reserva. Então, eventualmente, se for algo também que exista planos relacionados a uma ampliação, modificação, qualquer coisa nesse sentido,
é preciso que pense, e se vocês acharem melhor, deixar na parte da zona fora da RPPN, tá? Que a gente também tem casos nesse sentido, porque tudo dentro de uma unidade de conservação é feito de uma maneira controlada, né? E precisa das autorizações posteriores se você for modificar isso, que aí é aquela história da renovação do plano de manejo. Se isso está dentro do plano de manejo, você vai modificar. Então, os trâmites, eles acabam tendo tempos diferentes, né? Só para deixar clara essa questão também. Perfeito, Lívia. Então é isso, né? Tipo, você tem lá uma sede administrativa dentro da RPPN. Depois você fala assim: a sede ficou pequena, eu quero ampliar essa sede. Se ela estiver dentro da RPPN, né, você vai ter um pouco mais de trâmites burocráticos para conseguir fazer. Se estiver fora da RPPN, você consegue fazer isso porque está dentro da propriedade, você faz o que você quiser lá dentro, né? Então, a Lívia, eu acho que é muito bom, vamos dizer, a decisão da área da RPPN tem que ser feita com bastante cautela, né? Mas, de qualquer maneira, Geraldo, se você já tem uma infraestrutura dentro da RPPN, vale a pena zonear, né, talvez até com um grau de generosidade no entorno, né, dizendo que aquilo ali é uma área onde tem a moradia e aquela área com uma certa, sendo um pouco generoso ali, né, ela faz parte ali dessa infraestrutura dos funcionários, etc., né, então isso facilita depois você ter uma ampliação, porque você não está invadindo uma área verde, ou então que não está no zoneamento correto, né? Então, mas, de fato, isso tem que ser... às vezes as pessoas, né, se animam e falam assim: vou fazer uma RPPN de toda a minha propriedade. E aí, quando faz isso, você fica com muitas restrições, né? Então, às vezes, tem coisas que você deve deixar do lado de fora, né? Então, assim, tem que pensar com muita cautela. Você vê que o exemplo que eu fiz ali, que eu mostrei para vocês, do Jorge, a RPPN ficou dividida em duas partes, e a parte ali central, né, que não é RPPN, ficou a sede, né? Ficou a casa dele com a sede administrativa, né? Fica ali funcionando do lado de fora. Então, foi a solução que ele achou mais adequada para ele, no caso dele, né? E lembrando também, professor, que como a gente está passando por processos de modernização, até mesmo da lei, a posteriori é possível fazer ampliação ou criar uma contígua, né? Então, pode ter essa visão, assim, também nesse sentido, né? De que é vivo e as coisas podem acontecer um pouquinho, mas no futuro então, pode ser ampliado, melhorado, agregado, né? Certo. E lembrando também, vamos dizer assim, que como o plano de manejo ele é vivo, então, por exemplo, então agora eu gostaria de fazer uma ampliação, né? Então, você teria que tomar o cuidado de fazer uma atualização do plano de manejo com essa nova perspectiva, deixando claro para o órgão, né, quais são as modificações que você está fazendo, né, com um novo zoneamento para permitir, então, essas ampliações ali dentro e tal, né? Então, assim, enfim, então é isso. Cuidado para não criar restrição para vocês mesmos, né? Então, assim, voltando aqui na área de zona de visitação, né? Nessa zona é permitida a visitação aos atrativos, educação, conscientização ambiental, turismo científico, turismo de observação, ecoturismo, recreação em contato com a natureza, interpretação e lazer, além de pesquisa científica. Então, assim, todo tipo de visitação, né, que não tem impacto, né, não está tendo um grande impacto ali, ele é permitido, né? E, além disso, tem a zona de recuperação, né? São as áreas onde ocorre algum tipo de degradação ambiental, ou seja, essa degradação já estava presente antes da RPPN, ou aconteceu depois, né, por um incidente, entrou fogo, né? Alguma coisa assim, e aí você quer recuperar, né, quer restaurar. Então, são necessárias intervenções visando a recuperação, né? Então, a zona de recuperação é onde você vai fazer aí sua restauração vegetal, por exemplo, né? Aqui só um exemplo, né? Área de pesquisa. Então, você pode falar, toda a minha RPPN vai
ser área de pesquisa, né? Ou trilhas, né? Então, aqui vão ser minhas trilhas, onde eu vou deixar o pessoal né, ter uma infraestrutura melhor para o pessoal poder estar visitando, né? E aqui, por exemplo, um mirante, né? Que o Jorge tem uma área lá que é bacana, onde dá para ter uma paisagem bonita, né? Então tem um mirante lá, né? Então no zoneamento, né, da sua RPPN você pode prever, né? Por exemplo, aqui no caso das trilhas, podem ter trilhas existentes e trilhas que vocês preveem que vão colocar, né? Então vocês podem colocar aqui uma previsão, né, de construção de algumas trilhas adicionais aí que são interessantes aí para a RPPN, para o futuro, né? Essa trilha ela pode ser aberta não necessariamente imediatamente, ela pode ter um planejamento para mais médio e longo prazo para ela acontecer, mas se já está no plano de manejo, é melhor, né? Áreas de restauração, recuperação, né? Então você pode ter determinadas áreas que você está querendo dar atenção à recuperação dentro da sua RPPN. Aqui no caso tem uma área fora que não é dentro da RPPN, mas tem aqui dentro da propriedade também, né? Que poderia ser restaurado. Então, usando aqui de novo o Jorge como exemplo, ele vai falar com mais calma isso na sexta-feira, né? Então, vindo aqui para o objetivo, né, nesse planejamento, na parte 3.1, você vai falar dos objetivos. Então, o objetivo a RPPN tem objetivos de proteção, de educação ambiental, de pesquisa científica e de área de recuperação, né? Então, você coloca ali um xizinho em tudo ali, se você ou visitação, né? Você coloca em tudo ou não, né? Lembrando sempre que é interessante, né, você ser generoso, né, em relação aos seus objetivos. Às vezes você não tem um objetivo de curto prazo de começar a educação ambiental, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, talvez você tenha. Então, é interessante você já incorporar isso no seu plano de manejo para ter essa liberdade, essa flexibilidade de começar um trabalho de educação ambiental, né? Aí, 3.2 é o zoneamento. Então, ele fala o zoneamento de zona de proteção, zona de administração, visitação, zona de recuperação, né? E a percentagem em relação à área da RPPN. E aí, lembrando o que o Geraldo falou, né? Perguntou, pode ser, na verdade, não precisa somar 100, né? Pode sobrepor aí, né? Essas áreas. E aí vem, né, por exemplo, critérios utilizados, o nome da zona e o critério utilizado para definir essa zona, né? Então, a zona é uma zona né, voltada a tal atividade e você define ali o que você quer né, o que é exatamente essa zona, né? Qual o critério utilizado para definir essa zona, né? E para cada zona você vai ter o nome da zona e vai ter as normas, né? As normas de uso. Então você pode descrever o que pode ser feito dentro daquela zona. De novo, né? É legal você tomar cuidado para não ser muito restritivo, você poder dar aí uma margem para você poder fazer várias atividades ali dentro daquela zona, né? E aí você vai ter o mapa, o croquis do zoneamento, né? E o anexo 3, na verdade, é o mapa, o croquis do zoneamento. Então, você vai colocar ali o croquis com o zoneamento. Aqui eu queria só falar um pouquinho, que eu esqueci de comentar isso, né? Vamos dizer assim, veja só que aqui no plano de manejo eles falam mapa ou croquis do zoneamento, né?
Então, assim, o mapa, se você, por exemplo, você contratou alguém para fazer um mapa mais profissional, né? Você vai ter ali um mapa. Você pode também construir esse mapa, por exemplo, usando o Google Earth, por exemplo, que não é muito difícil você aprender a fazer isso, um mapa ali, né? Então, você vai botar ali no Google Earth, você pode colocar pontos, pode botar linhas, pode botar polígonos, né? Então, você pode, através adicionando latitudes e longitudes, você vai conseguir construir ali né, o seu polígono, então, simplesmente clicando, né, você vai conseguir colocar ali, ou então você tem um mapa geral, né, da sua área e você vai poder desenhar ali, fazer um croquis, né, da sua área. Aqui eu queria fazer um lembrete, que é o seguinte: muitas vezes, se a pessoa vai contratar alguém para fazer o mapa, né, da propriedade, da RPPN lá na criação, vocês podem pensar em já fechar um pacote aí, né, das pessoas produzirem esses mapas aí também relativo ao zoneamento. Né? Então, se vocês, né, às vezes, falam, vou contratar aqui para criação, está ainda pensando na criação, mas logo na sequência vai ter a parte do plano de manejo. Né? Então, às vezes, a mesma equipe que fez essa parte inicial importante para a criação, ela pode também já, com um pouco de trabalho ali, acrescentar esse zoneamento aí dessas áreas, desde que vocês tenham pensado a respeito, né, já tenham certeza aí sobre zoneamento, né? Então, aqui a gente tem, né, 3.3, onde você vai descrever os programas de manejo. Então, tem um quadro desse, né, em que tem o programas de manejo, o nome do programa, né, e vai ter as atividades que vão ser desenvolvidas ali, né? O cronograma de execução, que é basicamente semestre e ano, onde você pretende desenvolver aquilo, né? Se você tiver uma ideia do orçamento, né, você pode colocar ali uma ideia aproximada do que você, né, o quanto vai custar aquilo ali. Se existe um projeto específico ou não, né, se você já tem realmente um projeto específico para aquilo ser desenvolvido, e se a fonte de recurso é própria ou tem alguma parceria, né? Então, às vezes, você já tem uma parceria que vai, ou pretende estabelecer uma parceria, ou já tem uma parceria que vai poder, por exemplo, através de uma compensação ambiental, estar fazendo uma restauração ali da sua área, né? Então, às vezes, já tem um orçamento previsto, né? Um projeto particular, e já tem a fonte de recurso da onde vai vir esse dinheiro ou não, né? Então, e ali vai ter aqui um campo para infraestrutura, né? Para descrever ali brevemente qual que é a infraestrutura que vai precisar para desenvolver essas atividades aqui, e uma parte de observação, né? Então, esse é o planejamento, né? Puxa, minha RPPN, ela tem uma área ali que foi, né, que passou um fogo, foi danificada, e eu quero fazer um projeto ali de restauração, então você pode criar esse programa e já tentar fazer algum planejamento. Veja que o fato de você estar fazendo um cronograma não quer dizer uma promessa, né? Isso aqui não é uma promessa, ninguém vai chegar para você e falar assim, não, você falou que ia restaurar, né, semestre até 2025, e isso não aconteceu, você vai ser punido. Não, isso é um planejamento do próprio... Lembra que o plano de manejo é para servir ao proprietário, né? Então, é uma coisa que é um plano do que eu gostaria de fazer, né? Então, tem coisas que são planejadas a mais curto prazo, outra a médio prazo, outra a longo prazo. Eventualmente, pode estar todos esses, né, curto, médio prazo, podem estar ali explicitados já no seu plano de manejo, né? Em relação aos projetos, né, se você botou aqui que vão ter projetos
específicos, né? Aí você vai ali para o 3.4, que é o título do projeto específico e o objetivo desse projeto, né? Então, por exemplo, se você tem ali, está trabalhando com pesquisa, né? Então tem um pesquisador que veio trabalhar ou está pretendendo vir trabalhar aqui com os sapos, né? Ou com as aves ou com as plantas, né? Então você pode ter títulos particulares com objetivos particulares, né? Aí lembrando aquela questão que eu falei, assim, inicialmente seu primeiro plano de manejo pode ter simplesmente uma lista de plantas só com conhecimento popular ali das pessoas do entorno, né? Que, enfim, as pessoas têm muito conhecimento aí sobre a fauna, sobre a flora, mas você gostaria de complementar isso com a visita de pesquisadores, né, que viessem para poder ter uma coisa mais certinha, né, mais científica. Então, você pode incluir isso como um projeto e ter isso como objetivo, né? Objetivo de pesquisa, trazer alguém aqui, fazer um projeto para a fauna, um projeto da flora, então você pode acrescentar aqui o projeto e o objetivo desse projeto, né? Então, são os sonhos que a gente tem para estar desenvolvendo aí, né, a RPPN, né? Em relação à infraestrutura, né, para cada tipo de zona, cada zona pode exigir infraestruturas, determinadas infraestruturas, né? Então, assim, infraestrutura permitida para a zona de proteção. Então, né, são aquelas destinadas à atividade de proteção, fiscalização, monitoramento, pesquisa científica. Então, por exemplo, você pode colocar, né, na zona de proteção postos e guaritas de fiscalização, aceros, né, portão de entrada, estrada de acesso, trilhas de fiscalização, torres de observação, placas de sinalização, equipamentos, instrumentos voltados à pesquisa científica, né? Então, são alguns exemplos de infraestruturas voltadas para esse fim, que é o fim de proteção, tá? Então, é legal você ver alguns exemplos. Às vezes a gente esquece coisas, né? Então, ali no roteiro, né, já tem uma série de exemplos ali que a gente pode... é mesmo, vai ter uma placa de sinalização, né? Então, essas coisas podem estar previstas ali no plano de manejo para ser feita e aonde vai ser feita, né? Então, ajuda aí você a ir planejando o que você vai fazer, né? Na zona de administração, infraestrutura permitida é aquelas destinadas a atividades administrativas e pesquisa científica. Então, escritório, almoxarifado, oficina, torre de telefone, caixa d'água, barracões, laboratório de pesquisa, casa do proprietário, gerente ou guarda-parque, né, da RPPN, né? Então, veja aí, Geraldo, né? Você pode ter aí a casa do proprietário dentro também, ou do gerente, do guarda-parque, pode estar dentro da RPPN, né? Na chamada zona de administração. Alojamentos, ponto de apoio a pesquisadores, turistas, placa de sinalização, estacionamento, isso tudo pode estar dentro da parte administrativa, desde que esteja lá no zoneamento, né? Infraestrutura de visitação, né? Então, para visitação, por exemplo, né, como exemplos aqui, centro de visitante, trilha, sistema de sinalização, mirante, painéis, acampamentos, lanchonete, né, que dá apoio aí à visitação, pousadas, veja só, né, pousadas, você pode, se você tem uma grande RPPN, né, e tem, né, você tem essa atividade de ecoturismo, por exemplo, né, a própria estrutura, né, de pousada, etc., pode estar dentro da RPPN. Então, assim, você tem bastante liberdade desde que esteja previsto no plano de manejo, né? Torre de observação, banheiros, estacionamento, alojamento, né, pontos de parada com barco, mesa, tá certo? Então, assim, às vezes a gente, né, eu vejo algumas pessoas falando como se a RPPN te congelasse, né?
ela não te congela, né? Não te restringe desde que você coloque tudo no plano de manejo, né? Então, você deve pensar e fazer ele com bastante calma, com bastante atenção nessa parte de programas, projetos, a infraestrutura, né? É legal parar para pensar um pouquinho, mas sempre lembrando que, vamos dizer assim, o planejamento inicial é um primeiro planejamento, e alguns anos mais tarde você pode refazer esse plano de manejo, atualizar esse plano de manejo, né, ampliando, modificando ele, né, e o proprietário ele é soberano aí, né, sobre a área, desde que ele não esteja fazendo atividades que estejam prejudicando, né, a sustentabilidade aí, né, ambiental aí da RPPN, né. Mas, voltando ao que a Lívia falou, né, lembrando que determinadas coisas ficando do lado de fora, você tem mais flexibilidade, porque aí fica dentro da sua área, né, que não é RPPN, então você tem mais flexibilidade de aumentar, diminuir, mudar um pouco, suprimir vegetação, né, então você tem mais flexibilidade. E aqui a infraestrutura na zona de recuperação, né? Então, atividade destinada à recuperação ambiental, viveiro de mudas, galpão, sementeira, composteira, equipamento e infraestrutura necessária à recuperação da área, plantio, né? Então, a zona de recuperação, ela pode envolver todas essas infraestruturas aí que dão apoio à atividade aí de recuperação. E, finalmente, né, alguns anexos, a lista de anexos aqui, né? Então, a gente tem, né, só retornando aqui aos anexos, né, a lista de espécies da flora, que é um anexo que a gente já comentou, né, a lista de espécies da fauna, que é o anexo 2, mapa ou croquis do zoneamento da RPPN, né? Então, isso pode ser um ou mais mapas, né? Os croquis você pode fazer mais mapas, não precisa estar tudo sintetizado num único mapa, né? Às vezes fica confuso, então você pode fazer um ou mais mapas com zoneamento, documentos pertinentes ao plano de manejo, né? Então, algum documento extra que seja pertinente ao plano, pode ser anexado ali também, né? Anexo 5, fotos da RPPN, né? Então, ilustrando aí a RPPN, todas as riquezas que a RPPN tem, e anexo 6, né? Como tinha comentado também, outros mapas pertinentes ao plano de manejo da RPPN, né? Eu tinha comentado que você pode fazer um mapa em relação à RPPN, em relação às unidades de conservação, né, que tem do lado, ou se está dentro de uma área prioritária de conservação, uma área prioritária de restauração, a Caatinga, né? Então, todos esses mapas adicionais ou mapas topográficos, né? Enfim, você pode, tudo que você quiser colocar ali para enriquecer, mas são coisas opcionais, não são coisas obrigatórias, né? Então, deixando aqui um tempo para a gente discutir as dúvidas específicas aí dos projetos, dos programas, etc., né? Vou fazer uma conclusão. Então, o plano de manejo ele é um instrumento gerencial de apoio ao proprietário, né? Isso é a coisa mais importante, né? O plano de manejo não é uma coisa para o órgão, vamos dizer assim, o órgão fiscalizador, ele deve, vamos dizer assim, o proprietário e o órgão fiscalizador, eles devem ser parceiros, né? Eles devem se enxergar como parceiros e na construção dessa sustentabilidade, dessa proteção da natureza, né? Então, o órgão ele vai estar, obviamente, a responsabilidade dele ver se tem alguma coisa errada acontecendo lá dentro, mas, por outro lado, essa não é a ação principal, né? O ideal é que o órgão do Estado ou federal seja parceiro e esteja tentando contribuir aí para você ter um bom plano de manejo, né? Quando tem aquela troca de
né? Quando você submete o plano, às vezes o IDEMA, por exemplo, ele pode ler e fazer algumas sugestões para que o plano fique melhor, né? Então, o proprietário deve poder aproveitar esse expertise aí do órgão para poder melhorar o plano, né? Mas o plano é um instrumento gerencial de apoio ao proprietário. Isso aqui é importante, né? Ele deve valorizar a RPPN, ressaltando a sua biodiversidade e todo o seu potencial socioeconômico. Então, né, amanhã, né, a gente vai ter um dia todo também falando aí da sustentabilidade econômica, né, com Flávio Gidos. Então, a parte do plano de manejo, ela deve ser feita junto talvez com o plano de negócios, né, de você pensar na sustentabilidade econômica aí da sua propriedade, né? Então, como é que isso vai, né? Quanto de visitação que é legal ter, né? Quanto que é necessário ter para trazer sustentabilidade, né? E então isso vai talvez impactar a infraestrutura de visitação que você vai ter, vai modificar o zoneamento, né? Então, essas coisas idealmente são feitas em conjunto, né? A valorização da RPPN é o carro-chefe, né? É aquela coisa que eu falei para vocês ali brincando no início, né? Você fala, vou vender um sítio de 1.000 hectares, tem uma casa, né? Né? Uma casa ali com 2, 3 quartos, né? Cozinha, banheiro. Esse é o seu anúncio, ou o anúncio é que você tem uma propriedade com uma RPPN, né? Com um monte de riquezas que estão lá dentro, né? Que você vai estar registrando, e isso tudo, na verdade, acaba valorizando a sua propriedade, né? Não criando um ônus, mas sim valorizando a sua propriedade. Eu acho que, espero ter deixado claro, eu sei que foi um pouquinho extenso aí o tempo, né? Mas a elaboração é bastante simples, né? 90% das respostas são curtas, são de múltipla escolha, então, assim, uma boa parte do plano de manejo, né? Você faz assim alguns dias de preenchimento ali, né? Algumas sentadas você consegue né, tirar um tempinho e ir preenchendo ali sem problema o próprio proprietário, né? Como eu falei, né? Algumas informações você pode trazer de perguntar para as pessoas do entorno, né? Que tenham conhecimento, né? O Geraldo, por exemplo, lá tem conhecimento grande, né, da área, né, todas as pessoas que já estão aí há muito tempo, né, então, assim, esse conhecimento tradicional pode ser trazido ali para dentro, né, não é necessário ter um conhecimento científico, nome científico das espécies, isso é opcional, né, então, muitas vamos dizer assim, tabelas que precisam ser preenchidas, podem ser preenchidas com conhecimento simplesmente conversa com as pessoas do entorno, né? Não há resposta errada, desde que seja verdadeira. Então, assim, né, tudo que tem lá de informação, né, vocês devem colocar. Se vocês não souberem, é melhor explicitar que não tem essa informação, ou então procurar alguma ajuda ali para poder preencher. Pode falar, Geraldo. Sem querer comer mamão com açúcar, tem o Word esse formulário? Porque tem, Word... já está na pasta aqui do curso, ele já está lá para vocês, é um documento do Word. Tá? Ótimo, obrigado. Tanto esse documento do Word, eu posso mostrar novamente aqui para vocês, quanto, na verdade, um roteiro, um pequeno PDF que tem as instruções de como preencher, tirando dúvidas, né? De como deve ser preenchido. Então, assim, é bem fácil, é basicamente um Word, um PDF, você vai olhando ali, e se tiver alguma dúvida, você pode olhar ali no PDF para esclarecer alguma dúvida de preenchimento. Tá? Então, é bem tranquilo. O primeiro plano de manejo, ele deve ser submetido logo, né? Quanto mais você, né, se você pega o seu plano de manejo e submete, você já está podendo fazer as atividades, você já pode começar a desenvolver as suas atividades, né? Mesmo
que as informações sejam incompletas, é isso que eu falei, né? Lembre-se que completar essas informações pode ser um dos objetivos do plano de manejo. Então, você tem lá, eu não sei a lista de aves, né? Eu só sei alguns nomes assim de aves que eu vi, mas eu não tenho uma lista legal de aves. Então, você pode colocar ali como um objetivo de pesquisa, né, a atração de pesquisadores, de pessoas que conhecem mais, né, né, para poder estar trazendo ali para trazer essas informações. Então, toda ausência de informação pode ser trazido ali como um objetivo no seu plano de manejo. Tá? E aquela outra mensagem que eu falei, o plano de manejo é um documento em constante construção. Né? Depois que você submeteu o primeiro, você vai atualizando, vai mudando. Agora eu não tinha vontade de ter pesquisa aqui dentro, mas agora eu entendi que é super importante. Então, você pode rever o seu plano de manejo, incorporar a pesquisa ali dentro, né? E submeter novamente lá no órgão. Né? Claro que você não vai fazer isso a cada semana, mas, né, de vez em quando, né, de alguns anos, você vai querer rever aquilo ali para ele ficar, trazer as informações que você obteve, né, nova, e também deixar mais claro, mudar o zoneamento, né, você pode resolver mudar o zoneamento, mudar esses mapas, né, então é uma coisa, o manejo é uma coisa viva, né. Então, você deve estar revendo ele com alguma frequência, né? Certo? Então, agora, na verdade, a gente tem um tempinho aí para poder tirar dúvidas de vocês aí em relação ao plano de manejo, né? Tiveram várias perguntas mais específicas aí, seria talvez a hora de colocá-la, se ainda ficou alguma pergunta. Aqui o Flávio está perguntando, o órgão ambiental pode também não aprovar algum quesito colocado no plano de manejo? Então, Flávio, tudo, vamos dizer assim, quem tem o poder sobre decidir o que vai acontecer na sua RPPN é o próprio proprietário. Né? O que o órgão quer é saber de tudo, né? Do que está acontecendo dentro da sua propriedade. Então, assim, se você deu o exemplo, o proprietário quer construir uma casa, por exemplo, aí vem aquela primeira pergunta, né? Você quer construir essa casa na parte que não é RPPN ou que é RPPN, né? Então, às vezes, você quer construir ela fora da RPPN. Mas digamos que você queira construir dentro. Essa casa é para quê? Né? Essa casa ela pode ser a própria casa do proprietário, né? Mas você vai ter que, vamos dizer, isso vai fazer parte da parte administrativa, né? O proprietário vai morar lá e vai ser a sede administrativa, por exemplo. Então, você vai ter que incluir isso no seu plano de manejo. Nessa área aqui vai ser construída uma casa, né, que faz parte da sede administrativa. Ela, de repente, vai ter alguma infraestrutura, vai ter um quarto para visitante, vai ter uma infraestrutura de pesquisa, vai ter alguma coisa, né? Então, isso tudo pode estar incluído no plano de manejo. E o órgão ambiental, ele não vai ter dizer sobre isso, né? É claro que, vamos dizer assim, a preocupação do órgão vai ser se você está fazendo um impacto muito grande, né? Se você pega e fala 50% da minha RPPN eu vou desmatar para fazer alguma coisa, né? Bom, isso já é um problema, porque o objetivo da RPPN é a conservação, esse é o primeiro objetivo, né? Então, assim, tem que ter razoabilidade, mas se é uma casa que vai dar apoio, né? Ou pode ser a própria casa do proprietário, ou então dar apoio a administração, a visitação, né? Você vê que eu mostrei aqui que você pode ter até pousada dentro da RPPN, né? Você pode ter, na visitação, você pode ter pousada dentro da RPPN, tá? Mas desde que esteja lá no plano de manejo, você tenha previsto isso, né? E o órgão tenha passado ali pelo órgão, né? Então, pode falar, Lívia.
E mais uma vez, lembrando, porque o que, que acontece? Eventualmente você não prevê isso antes, né? E aí, de repente, depois você quer numa área que já tem ali a vegetação, né? Tudo, e aí, de fato, o órgão ele pode criar restrições nesse sentido da supressão, né? Já de uma área que já está. Então, reforça-se, e acho que vocês vão ouvir isso muitas vezes, que é como uma cantilena, como dizia a Heloísa Helena, mas é isso, é porque saber o momento e o tempo das coisas. O depois fica sempre mais complicado. O planejamento prévio é o que é indicado, né? Sim. A Lívia, de novo, né, vamos dizer assim, a experiência, né, dita que na hora de você fazer a sua RPPN, você tem que tomar muito cuidado. Né? Vou repetir a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, vou transformar toda a minha área em RPPN, você acaba criando restrições para você mesmo. Né? Então, às vezes, é interessante você realmente deixar determinadas coisas fora. Né? Então, se você fala assim, não, a RPPN vai ser 70% da minha área, 30% vai ficar do lado de fora, né? E nesse 30% você vai poder estar colocando, né, a casa do proprietário, né, outras infraestruturas, né, que você vai ter mais flexibilidade para estar construindo sem ter que necessariamente passar, na verdade, sem necessariamente passar pelo órgão ambiental, né? Mas se você prevê, né, que vai construir alguma coisa dentro da sua RPPN, isso tiver no seu plano de manejo explícito, né, então você vai poder fazer essa construção sim. Tá? Alguém... Eu não sei se alguém trouxe mais aqui alguma dúvida no chat. Alguém gostaria de fazer mais? Alguma pergunta ficou para trás aí, pessoal? Tem a pergunta do Alex aí, antes do Dadão, professor. Do Alex? No plano de manejo das RPPNs, está previsto na parte de zoneamento uma zona de amortecimento no entorno, ou essa zona não se aplica no caso das RPPN. Na verdade, vamos dizer assim, a RPPN ela tá dentro da propriedade, né? E não tem, vamos dizer assim, não existe uma zona de amortecimento. Mas assim, você pode, vamos dizer assim, isso não quer dizer que no seu plano de manejo você não incorpore ações que sejam, por exemplo, ações no entorno. Né? Você pode você pode ter oficinas com as pessoas do entorno para explicar o que é a sua RPPN, o objetivo da RPPN, a importância dela. Né? Você pode tentar trabalhar com o pessoal do entorno em relação à conectividade da vegetação, né? Se a sua RPPN está conectada numa app ou numa RL, por exemplo, né? A importância de se manter essa conectividade, não se desmatar. Então, assim, dentro do plano de manejo da RPPN, você pode incluir ações que sejam ações, né, para o entorno também, né? Mas, vamos dizer assim, você não tem nenhuma ingerência, né, sobre o que está acontecendo na terra do lado, ingerência direta, assim, por ser uma RPPN. Mas você pode tentar trabalhar com conscientização ambiental, educação ambiental, né, trabalhar um pouco com os proprietários do lado. E até mesmo ver, né, mostrar quanto é legal ter uma RPPN e ver se eles não querem fazer uma RPPN também, né, como está acontecendo lá na Bahia. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aí para trás.
Aqui, só lembrando, né, tem várias perguntas relativas à falta de energia de ontem, né? A gente registrou, né, assim, gravou todas as aulas e elas já estão lá disponíveis para vocês, né, numa pasta, né, todos os vídeos, e também tem uma pasta com todos os PDFs apresentados até agora, tá? Então, o material todo está disponível aí para vocês. Em relação à aula de hoje, também, de novo, né, o doc para fazer o plano de manejo também está na pasta, e o roteiro, que o PDF que explica, né, também já está lá na pasta. Aqui tem os vários links, né, links da pasta com material, tem o link das aulas gravadas, e também tem o link para registrar a presença no dia de hoje, também está aqui novamente para vocês, para quem não colocou ainda, tá? E precisa de um certificado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Vocês acharam fácil fazer plano de manejo? O que você achou, Geraldo? Excelente, pessoal. Muito, muito bom mesmo, muito esclarecedor. E a gente tem uma ferramenta mais simples do que quando o cara fala plano de manejo, aí todo mundo fica achando extremamente complexo. Então, acho que com o guia e esclarecendo da maneira como a gente aprendeu hoje, foi muito esclarecedora a aula. Eu gostei muito. Parabéns mais uma vez. Mas a gente vê que é simples, né, Geraldo? Não é um bicho de sete cabeças. Todo mundo, a gente mesmo complica, e muitas vezes você contrata um consultor, ele vai logo falar. Eu, por exemplo, no meu pequeno plano de mineração, não precisava, o IDEMA só pede um memorial descritivo. Sim. O técnico anterior que o proprietário tinha contratado pediu um EIA-RIMA, que é um negócio absolutamente desnecessário para uma pequena mineração de lavra garimpeira. Eu acho que os meios, a gente aqui, os técnicos, tem esse objetivo de esclarecer, porque às vezes o proprietário acaba se afastando diante da complexidade, né? Ele não é do métier. Então, se a gente puder simplificar cada vez mais a obtenção do licenciamento, isso vai ajudar a gente mesmo que trabalha e o proprietário, quer dizer, você permite que você tenha mais empreendimentos. Então, acho que foi extremamente esclarecedora a aula. Ruth, você tem alguma dúvida? A Ruth está por aí ainda? Estou sim. Tá. Ruth, estava até escrevendo aqui que eu vejo que o plano de manejo dessa forma, configurado, ele ajuda as pessoas a conhecerem até melhor, né, o potencial da sua propriedade, o que elas podem fazer de imediato e o que elas podem planejar para o futuro, né? E aí eu ia até perguntar, colocar uma questão, que me pareceu ser mais importante, talvez, você aplicar esse plano de manejo com o mínimo que você tem de informações e alimentando, né, fazendo essas revisões. E aí uma pergunta também, só para completar, e aí você já me esclarece tudo. O pré-requisito mínimo para a gente fazer a aplicação, né, do pedido da RPPN, então, seriam esses documentos todos, né, de mapeamento, de georreferenciamento, titulação das terras, e com esse plano de manejo mínimo, você já poderia submeter? O plano de manejo não precisa ser para criação, não. Ele é posterior. Na verdade, a lei diz que você tem até, se eu não me engano, 5 anos para fazer o plano de manejo. Você pode, não é imediato. Para fazer a criação, você tem que ter o georreferenciamento, você tem que, né, mostrar aonde é a sua propriedade, né, que você tem posse dessa propriedade, aonde ela é e aonde é a área de RPPN, né?
se ela ocupa quantos por cento e aonde que é, um mapinha, né, georreferenciado. E aí, e mais os documentos, você tem um formulário, algumas coisinhas assim mais burocráticas ali, mas, na verdade, você vai submeter essa parte aí para o IDEMA, que foi a parte que está na apresentação. Se você perdeu, Ruth, pega o PDF da apresentação lá do Hilton, e lá tem uma listinha de 6, 7 documentos que você precisa ter para dar entrada. Tá? Aí, depois de dar entrada, tramitar e sair a RPPN, né, ela sair de fato, o proprietário pega esse papel lá do órgão ambiental e vai no cartório para concretizar ali no cartório. Tá? Parece que tem 3 meses ali para você fazer esse procedimento ali no cartório. Uma vez que passou pelo cartório, está criado. Né? Aquilo está no seu na descrição ali da sua propriedade, a RPPN faz parte da sua propriedade, tem lá o lat-long, né, que diz aonde que é exatamente a sua RPPN dentro da sua propriedade. Pronto, ela já está criada. O plano de manejo, ele é um segundo momento. Depois que você já criou, já é oficial, você fala, bom, agora eu vou começar a planejar o que eu vou fazer dentro dela, né? Então, você tem um tempo, né, um tempo grande aí para você submeter o seu plano. Mas, de fato, eu acho que assim, não vale a pena esperar muito tempo para submeter o primeiro. Porque, veja bem, qualquer coisa que você vai fazer, se você falar, agora eu vou abrir uma trilha de visitação. Se você não tem um plano de manejo, essa trilha de visitação está sendo feita de maneira irregular, né? Certo? Então, assim, o plano, mesmo que você submeta um plano cru, mas que tenha o básico, né, tá tudo bem. Você tem que tomar, vamos dizer assim, cuidado, vamos dizer assim, em relação, por isso que é legal pensar, vamos dizer assim, o zoneamento, ele é muito importante, né? Essa compreensão que a Lívia está chamando tanta atenção, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Será que eu quero deixar a sede dentro da RPPN? Será que eu quero deixar a casa do dono da propriedade dentro da RPPN? Talvez seja melhor deixar fora, né? Então, isso é importante. Por isso que é importante entender do plano de manejo para poder fazer a RPPN, né? Porque, às vezes, você não entende que, ao criar uma RPPN na sua unidade inteira, depois você vai estar restrito em relação ao que você pode fazer na sua propriedade, né? Então, esse conhecimento é importante, né? Mas, de qualquer maneira, o plano de manejo em si, ele tem um tempo para você fazer posteriormente, não é na criação, não. Na criação é um processo bem simples, né? Que tem a ver só principalmente com georreferenciamento ali, mais algumas coisas mais burocráticas ali de preenchimento e principalmente a posse da terra, né? Assim, tem que estar tudo certo em relação a posse da terra, né? Mas se isso está, realmente é um processo simples. Que ótimo, porque aqui para mim, então, só está faltando mesmo esses documentos do INTERP, que é o Instituto de Terras do Piauí, que falta submeter alguns documentos, e eu, então, até já poderia, assim, que eles me enviarem. Claro, esses levantamentos de fauna, de flora, eu já estou fazendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a hora que for, dá para ir com um plano de manejo, mesmo que seja... Não, mas nem precisa. Na criação não tem plano de manejo. O processo de criação nem... Só o documento nem mesmo, entra, entendi. nem entra o plano Que de manejo. ótimo. Às vezes eles vão perguntar, vamos dizer assim, lá na criação, né? Se pergunta genericamente, né, alguma coisa para você falar sobre a área e tal, você pode acrescentar alguma coisa, mas isso não é o plano de manejo, é só para você valorizar aquela área, né? Assim, o que tem de legal na área, por que ela é importante, por que você resolveu criar ali, né? Mas é uma coisa bem genérica, tá? Excelente, nossa, muito obrigada. Já saio animada daqui da aula de hoje. Se você está animada, estou mais animada ainda, né? Porque esse foi o objetivo do curso, a gente as pessoas e mostrar que não é difícil, é fácil. Nossa, mas é muito esclarecedor mesmo, porque até a gente aqui, né, que tem esse convívio com unidade de conservação e tudo mais, eu tinha muitas dúvidas, eu achava que fosse muito mais
exigente, então eu vou incentivar muito mais pessoas a fazerem por aqui. Certo, excelente, Ruth. Muito bom. Então tá. Alguém tem mais alguma colocação? Ademar, tem alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal. Então, legal. Então vamos finalizando por aqui, né? Gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? E é isso, espero que vocês sejam promotores aí das RPFN, né? Agora que vocês já têm mais conhecimento.